Existe um sentimento que paira no ar da vida moderna. Algo que muita gente sente, mas pouca gente consegue nomear. Não é bem tristeza, é mais uma sensação de ausência, sabe? Um eco silencioso bem no meio da correria do dia a dia. E é nesse vazio que a gente vai mergulhar hoje. Essa frase, ela captura o início de tudo perfeitamente. É aquele momento em que a vida, mesmo cheia de coisas acontecendo, parece que perdeu a cor. Sabe? O mundo continua girando, mas algo dentro da gente parece que parou. E o ponto crucial é exatamente este. Não estamos falando de uma emoção forte, avassaladora. Pelo contrário, é a ausência de emoção. É uma apatia que vai se instalando devagarinho, uma névoa que faz com que nada mais importe de verdade. Nada mais comove, nada mais desperta. Então, vamos definir o nosso conceito central. O vazio não é um sinal de que a vida acabou, não. É um sinal de que o sentido se perdeu. Como o filósofo Viktor Frankl dizia, é um vácuo existencial. Aquela consciência profunda de que estamos vivos, sim, mas não sabemos exatamente por quê. Primeira parte, o sentimento de nada. Vamos tentar reconhecer esse visitante silencioso da vida moderna. E aqui, a distinção é muito interessante. A tristeza geralmente tem um peso, uma causa, é um colapso emocional. O vazio, por outro lado, é leveza demais. É como se o chão sumisse. Ele não suga a energia da vida. Ele questiona o próprio sentido dela. Enquanto a depressão pode ser vista como um colapso clínico, o vazio é quase como um despertar ontológico, uma busca do espírito por um reencontro. Segunda parte, o mundo de excesso. Agora vamos tentar diagnosticar as raízes desse nosso vazio moderno. O filósofo Byung-Chul Han nos dá uma pista poderosa com essa frase. Ele argumenta que a pressão hoje em dia não vem mais de fora, de um chefe, de um sistema opressor, não. Ela vem de dentro. Nós nos tornamos os nossos próprios atormentadores. E essa imagem ilustra essa mudança de forma brilhante. Antigamente, a sociedade impunha regras, um dever que vinha de fora. Hoje, a gente vive sob o lema tudo é possível. Parece liberdade, né? Mas essa crença acaba virando uma obrigação interna. Se é possível fazer tudo, é preciso fazer tudo. Saímos de uma sociedade da disciplina e entramos numa da performance, onde nos exploramos por vontade própria. E as consequências disso são profundas. A autoexploração se disfarça de liberdade. Surge uma culpa constante por não estar fazendo o suficiente. O burnout deixa de ser só um colapso físico e vira um colapso espiritual. O próprio eu se torna um projeto que precisa ser otimizado sem parar, o que nos deixa exaustos e desconectados. E aqui, a gente entra no grande paradoxo da nossa era. A tecnologia prometeu nos unir, mas o resultado, muitas vezes, é uma solidão ainda mais profunda. Uma presença sem vínculo real, uma companhia que não acolhe de verdade. O filósofo Martin Buber nos ajuda a entender isso. Ele diferencia duas formas de relação. A eu-isso, que domina as nossas interações digitais, é quando o outro é tratado como um objeto, um meio para conseguir validação ou qualquer outra coisa. Já a relação eu-tu é o encontro verdadeiro, um espaço de comunhão. O vazio cresce porque a maioria das nossas conexões acaba sendo do tipo eu-isso, superficiais, sem a profundidade que a alma precisa. Terceira parte, anestésicos para a alma. Vamos explorar agora aquelas fugas comuns que usamos para silenciar o vazio. E porque, no fim das contas, elas só aprofundam o problema. O mecanismo é quase sempre o mesmo. O vazio aparece. Aí buscamos um estímulo instantâneo. Pode ser uma compra, um vídeo, uma notificação. Isso gera um alívio químico bem rápido, uma dose de dopamina. Mas logo em seguida, o vazio volta, e muitas vezes mais forte do que antes. É um ciclo vicioso. E as anestesias são muitas, né? O entretenimento constante para nos proteger do silêncio, o consumo compulsivo para sentir aquela euforia momentânea. Até relacionamentos podem ser usados para escapar de nós mesmos, ou a produtividade obsessiva para evitar a quietude. Cada um desses é um refúgio, mas um refúgio temporário. Essa citação é brutalmente honesta. Ela revela como até a busca mais nobre, que é a do amor, pode se tornar só mais uma fuga. Quando o medo do vazio é o que motiva, o outro se transforma em anestesia, não em presença. O que se busca é a ideia de companhia, e não o encontro real. Quarta parte, a coragem de olhar.
Bom, já diagnosticamos o sentimento, as causas, as fugas. Agora a questão é: e se o caminho não for para fora, mas para dentro? E se a solução não for preencher o vazio, mas atravessá-lo? Essa é a pergunta central, o ponto de virada da nossa análise. Se todas as fugas falham, qual é a saída? E a Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, quem nos dá a resposta. Ele diz que a nossa liberdade final não está nas circunstâncias da vida, mas na nossa atitude diante delas. O sentido não é algo que a gente encontra por aí, é algo que a gente escolhe criar. Aqui a gente vê a diferença fundamental. A cultura moderna nos vende a busca da felicidade, que é um estado emocional, um subproduto que vai e vem. A busca por sentido, no entanto, é uma direção, uma base duradoura. E isso muda a pergunta de o que a vida pode me dar para o que a vida espera de mim. E essa é talvez a mudança de perspectiva mais radical. O vazio deixa de ser um inimigo a ser derrotado ou um buraco para ser tapado. Ele se torna um espaço a ser habitado, com consciência. Um intervalo fértil entre o que fomos e o que podemos nos tornar. E como se habita esse espaço? Abraçando o silêncio para nos encontrarmos, reconhecendo e integrando as nossas sombras, aquilo que a gente nega em nós, reconstruindo o sentido através do nosso trabalho, do amor e da dignidade que damos ao sofrimento, e, finalmente, encontrando um propósito em algo que seja maior do que nós mesmos. E a gente encerra com este pensamento. Talvez o vazio não seja um erro a ser corrigido, mas sim um chamado, um convite para a jornada mais importante de todas. A volta para casa, para dentro de si. Ele surge não como um fim, mas como a oportunidade de um recomeço autêntico, a porta que se abre justamente quando todas as outras pareciam fechadas.